Deixa eu só lidar aí. Pois bem, nossa prova será dia 18 e dia 19, ou seja, ela estará disponível esses 2 dias, sexta e sábado, agora. Vai estar disponível para você. A prova terá 5 alternativas, 63 minutos e 2 tentativas de fazê-la, tá certo? E o tema da prova será cinemática, o que a gente viu nas aulas iniciais, velocidade, tempo, aceleração, né, quilômetros por hora para metros por segundo, certo? Aparece a nota? Eu acho que aparece, eu vou ver lá nas coisas lá, ou aparece a porcentagem do que você acertou, tá bom, Raíssa? Vou ver isso, me falaram para colocar a parte lá de porcentagem. Então, dia 18 e dia 19, você vai ter disponibilidade para fazer essa prova de física, certo? E aí, quem sabe, já dia 20, já está tudo corrigido, tantas provas eu vejo aqui, ou no máximo até dia 21, vai estar corrigida todas a provinha e as atividades que a gente teve até o momento, tá certo, galera? Um aviso aí para geral. Lembrando que a lista de presença já está no chat, vou postar novamente. Se você apareceu aqui perdido, vamos então começar a nossa aula 9, que é essa aqui, a primeira lei de Newton. Vocês perceberam que já na aula 8, aula passada, né, já começamos um tema novo, começamos a falar da dinâmica, né, nas aulas passadas, 8 e também na aula 7, falamos de algumas forças, na aula passada a gente conheceu a força-peso, certo? E até fazer alguns cálculos a respeito. Vai ter uma atividade depois da aula a respeito, tanto da força-peso como da primeira lei, não se preocupe, vão ser 2 questões, ou 3 no máximo, e essa atividade fica liberada ali bastante dias, tá? Não vai atrapalhar a prova de vocês, tá? Não descabelem seus cabelos, por favor, vamos manter todo mundo bonitinho. Então, vamos lá, nossa aula 9, e o tema, a primeira lei de Newton. Pois bem, o que seria, então? Quando a gente fala de força, nós já vamos lembrar desse rapaz aqui, o chamado Newton. Ele é o grande pai da mecânica, da física mecânica. A física é separada em diversas partes, certo? A física é aquele bolo bem bonito ali, recheado, que você vai cortando pedaços e vai tendo as partes da física. Uma delas é a mecânica, na qual tem cinemática, e tem a dinâmica, que o pai ali é Newton. Newton foi o grande precursor dessa parte e o grande pai ali. Tanto é que a força, a unidade de força, como vimos nas aulas passadas, é a unidade em Newton, né? Você tem ali o número Newton, isso é a unidade de força. E, pois bem, a dinâmica está estruturada em 3 leis, que também são conhecidas como os princípios básicos da dinâmica. Como você tem as 3 cores primárias, como você tem os 3 eixos X, Y, Z, né? Você tem 3 princípios básicos da dinâmica, as 3 leis de Newton. A primeira lei, que é o assunto de hoje, é o princípio da inércia. A segunda lei, que é o assunto da aula que vem, é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei, que é um tema de uma das próximas aulas, é o grande chamado e bem conhecido princípio da ação e reação. Professora, tem alguma que é mais importante entre elas? Não, todas são fundamentais, senão não seria aqui os princípios básicos, é que nem as cores primárias, né? Todas as 3 cores primárias, quem sabe, amarelo, vermelho e azul são fundamentais para a criação das demais cores. Os princípios básicos da dinâmica têm a mesma analogia. Então, vamos conhecer hoje a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Pois bem, o princípio da inércia, a primeira lei. Gente, é uma lei bem divertida, vocês vão achar um pouquinho engraçado. Não tem nenhum número praticamente para você calcular. É uma coisa bem conceitual. E lembrando, se é algo conceitual, você tem que ler ali e interpretar o que está lendo. Por isso, preste atenção. Olha lá. Resumidamente, suas ideias eram: se um corpo está em repouso, o que é um corpo em repouso, né? Velocidade igual a 0, certo? Ele irá permanecer nesse estado, ou seja, em repouso, até que uma força externa, ou seja, não é uma força que venha desse corpo, é uma força que vem de fora, seja aplicada nesse corpo,
certo? E qualquer outro também é outra ideia da inércia. Agora, por caso se o corpo estiver em movimento, a gente tem o caso do corpo em repouso e tem a inércia para o corpo em movimento. Preste atenção. Se o corpo está em movimento uniforme, a velocidade ela é constante, ou seja, se a velocidade é constante, ela não varia, ela tem aquela mesma velocidade, aquele número e pronto. Este permanecerá em movimento uniforme até que uma força mude isso. Tá certo? Então, o princípio da inércia se resume em duas coisas: um corpo em repouso e um corpo em movimento. Se esse corpo está em repouso, ele vai permanecer em repouso até que uma força externa atue sobre ele. Agora, se ele está em movimento, ele vai continuar em movimento. Detalhe que esse movimento, a velocidade é constante, ou seja, não varia. E ele vai permanecer em movimento até que uma força mude isso, correto? Essa é a nossa primeira lei de Newton. Professor, calma aí, deu uma cãibra. Tem como exemplificar isso mais fácil? Tem, mais para frente eu vou aqui mostrar nos slides e isso vai se aclarar melhor. Olha só, temos aqui primeiro umas observações, né? Umas coisas históricas, né? As observações e estudos de Galileu levaram à descoberta da inércia, propriedade da física, da matéria. Mas, professora, você não falou que era Newton? Sim, falei que era Newton, mas quem começou os primeiros pergaminhos dessa ideia foi nosso amigo Galileu, certo? A inércia é a oposição que os corpos oferecem à alteração do estado em que se encontra, tá? Continuando aqui, vamos falar um pouquinho de quem é esse amigo Newton aqui. Newton, ele viveu esses anos aqui, 1642 a 1727. Um século após de Galileu, quando Galileu viu que tinha uma coisa ali rolando, ele nem sabia o nome a dar ali, mas ele fez aquelas primeiras anotações. Galileu se inspirou, então, né? Galileu foi a inspiração para Newton. Inspirando-se no seu trabalho de seus antecessores, ele elaborou, então, as 3 leis de Newton. Então, não foi um raio que caiu em cima de Newton, que aí ele teve todas essas visões. Não, ele se baseou nos estudos dos primeiros lá atrás. Tem Galileu e tem outros lá atrás que foram ajudando ele a formar essas 3 leis, tá certo? Tanto é que tem a grande frase célebre dele, de Newton: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes, correto? Se ele tanto é chamado pai da física mecânica, além disso, quem for lá na frente estudar a parte de exatas, engenharia, matemática, física, vai ver que ainda Newton criou toda uma matemática especial chamada cálculo a respeito disso. Então, e ainda ele fala, se eu conseguir tudo isso, é porque eu me baseei em ombros de gigantes que ele pôde ver mais longe, ou seja, ele foi grato a pessoas atrás que começaram os primeiros estudos. Isso é muito legal, gente. Gratidão, é importante. Então, continuando aqui, né? Vamos saber um pouco mais sobre Newton. Newton nasceu nessa cidade aqui, desse nome bem esquisito, na Inglaterra. Ele estudou na Universidade de Cambridge, que é uma das grandes clássicas, né, da Inglaterra, e foi considerado um aluno excelente e aplicado. Ele fez descobertas importantes em matemática, que é o cálculo, na óptica. Lá, a óptica vocês devem esbarrar no final do 2º ano, eu acredito, que são a luz, espelhos, né? Ele também descobriu algumas coisas ali. E mecânica, que é a nossa base aqui do 1º ano do ensino médio. Em sua obra, ele tem uma obra, um livro bem clássico, famoso, chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Ele enunciou, ou seja, ele chamou as 3 leis fundamentais do movimento, que são as chamadas, conhecidas, as leis de Newton, tá certo? Então, aqui a gente tem um pouquinho da história desse rapaz chamado Newton. Eu não sei qual episódio tem lá em Cosmos, se você tem aí Netflix, alguma coisa, ou posso até colocar depois na descrição desse vídeo. Tem um episódio lá do Cosmos, da versão nova do Tyson, né? Do Nelson Tyson, uma coisa assim,
Ele é excelente, ele fala um pouco da história de Newton, é bem legalzinho, porque tem uma parte tanto de cientistas como uma parte de desenho, bem interessante, que mostra como Newton foi descobrindo as coisas. É bem legal, vou ver se na descrição, quando eu postar esse vídeo ali no YouTube, eu acho ali diretamente, para quem não tiver Netflix, ver esse episódio. É bem legal mesmo. Recomendo muito essa série chamada Cosmos, tá? Ela é muito legal e emocionante. Continuando aqui nossa primeira lei, a lei da inércia. Vamos lá, então, falar mais fisicamente. A gente falou bem os enunciados ali, bonito. Falando isso fisicamente, o que isso quer dizer? Olha só. Quando a força resultante de um corpo é nula, você quer dizer, então, que a força F, né, a força resultante é igual a zero, ela é nula. A sua velocidade não varia, ou seja, por isso que tem aquelas duas situações. Se a velocidade não varia, então, se o corpo está em repouso, repouso seria o quê? Velocidade igual a zero, ele vai permanecer em repouso. Agora, se ele está em movimento, que é aquela velocidade constante, ele vai permanecer em movimento. Lembrando que, como diz o enunciado, nessas duas situações, ele só vai mudar de caso, se ele está em repouso, ele só vai mudar de caso de não estar em repouso, se ele está em movimento, ele só vai mudar esse caso de não estar mais em movimento, se uma força externa atuar em cima, tá certo? Como diz aqui embaixo, para que haja alteração da velocidade do corpo, seja em movimento ou em repouso, é necessário que se exerça sobre este corpo uma força. Ou seja, essa força é uma força externa atuando, tá? A inércia de um corpo depende da sua massa. Isso é uma observação bem interessante, tá, gente? Quanto maior é a massa de um corpo, mais difícil se torna de alterar a sua velocidade, seja em movimento ou em repouso. Olha só no exemplo aqui. É mais fácil de parar um ratinho do que um touro, certo? Porque a massa de um ratinho é menor que a massa de um touro, correto? Que nem no caso, é mais fácil você levantar a formiga ali que está em repouso, uma folha que está em repouso, do que você levantar o mamute ali que está parado, correto? Em repouso ali de velocidade igual a zero. Porque a inércia, ela depende da sua massa. E quanto maior a massa desse corpo, mais difícil vai ser de alterar a sua velocidade. Certo? Tranquilo? Vamos ver alguns exemplos aqui bem interessantes aqui. Olha só essa situação que a gente está vendo aqui. Aquela parte do... Na ausência de forças de um corpo em repouso, ele continua em repouso, certo? No enunciado. E se um corpo está em movimento, ele continua em movimento. Olha só na figurinha aqui. Um corpo em movimento, nosso amigo skatista tropeça na pedra, aqui você já tem situações de vídeo real, ele vai permanecer em movimento até qualquer continuação ali do texto, até que uma força externa, uma força atue e mude isso. No caso aqui, para mudar esse movimento do nosso amigo aqui, ele só vai parar quando abraçar o cacto. Já no caso aqui do GIF, ele está em movimento, ele só vai parar quando ele se esborrachar no chão, certo? Tá vendo ali as animações com preto? Ficou um pouquinho mais fácil, certo? Aqui, no caso, ambos os dois aqui estão em movimento, tá? Com isso, a gente tem umas características quando esse corpo está em movimento. Quais são as características? A velocidade é constante durante todo esse percurso. Lembra lá nas aulas de cinemática? Para a gente ter aceleração, a gente tinha que ter variação da velocidade, o ΔV. Então, como nesse caso a velocidade é constante, a velocidade é um valor ali fixo, por exemplo, 10, ele não varia, ele fica ali no 10, sua aceleração é zero. Por que sua aceleração é zero? Bom, para eu ter aceleração, eu tinha que ter variação da velocidade na variação do tempo. Eu não tenho essa variação de velocidade, então eu não tenho aceleração, tá certo? Então, se você não tem aceleração, sua velocidade é constante. Isso é uma característica bem interessante da inércia, que geralmente ela é muito utilizada nos textinhos lá de Enem, por causa que, como ele é uma coisa muito teórica, é aquela parte lá que você tem que ler tudo bonitinho para compreender essa jogada, tá certo, gente? Aqui apresento um pedaço da casca de banana que pode escorregar, tá bom?
Então, quando algo te diz se a velocidade é constante, implicitamente a aceleração é zero. Aí alguém pode perguntar, mas por que a aceleração é zero? A velocidade não varia, ela é constante. Certo? Pegaram esse casco de banana? Pegaram, né? Agora a gente vai ver algumas aplicações também, uns exemplos práticos na realidade. Bom, você já deve ter percebido ali alguns casos ali, você está no ônibus, né, e de repente freou e você continua em movimento. Essa é a inércia. Olha a inércia em ação. Um corpo em movimento vai permanecer em movimento até que uma força externa atue. Quem seria essa força externa? Quando você esbarra em alguém ou quando você mesmo se segura em outro lance ali, ou no banco, né? Ou geralmente a gente acaba esbarrando em alguém, né? Outra situação que a gente tem aqui da inércia, quando tem uma batida de carros, às vezes o carro está com alguma coisa em cima, não prendeu, que ela nos diz? Se o corpo está em movimento, ou o caso da escada, ele vai permanecer em movimento até que uma força atue e mude isso. Aqui nesse caso nem tem uma força, né? Ele só para por causa que ele dissipa, mais para frente a gente estuda sobre isso, ele dissipa a energia, mas ele vai percorrer ali até acabar a sua energia ali do movimento à escada. Outra situação que a gente vê aqui, nosso querido amigo ali se distraiu com a neve, ele foi, o cachorro puxou ele, coitado, o que aconteceu ali? Bom, ali estamos vendo também a inércia em ação, correto? Ele não se segurou, ele não se garantiu ali na situação, por isso, com a inércia, ele continuou em movimento e levou aquele tombão legal. Certo? Tranquilo, gente? Sem estresse. No caso, onde tem essa imagem desse cachorro, ele estava em repouso, né? Ele estava em repouso, só que aqui quando ele estava ali de boa, os dois em repouso, só que quando ele entrou em movimento, ele continuou em movimento até que ele caiu ali, entendeu? Ele continuou em movimento, certo? Agora, olha só que interessante quando vocês... E o repouso? Aqui nos casos, aqui eu estou mostrando aquela parte do enunciado, um corpo em movimento continuará em movimento. E, professora, e quando um corpo em repouso continua em repouso? Como eu posso ver isso no dia a dia? Aí, meus amigos, no dia a dia, antes de entrar nisso, eu vou entrar numa coisa fundamental da inércia, o cinto de segurança. O cinto de segurança é dos exemplos da inércia mais explícitos para aquele lance. O corpo em movimento permanece em movimento até que uma força externa atue. Porque olha só no nosso GIF aqui do nosso querido amigo ali no carrinho elétrico. O freio aqui, né? Não o freio, né? O cinto de segurança não estava bem preso. O que aconteceu com ele? Olha a diferença. O irmão bem preso está ali de boa, certo? O cinto segurou. É a força externa. Até mesmo quando dá o seu pai ali, quem está dirigindo, dá uma leve freadinha, você sente seu corpo indo para frente. Isso é inércia, ou seja, o corpo em movimento permanece em movimento até que uma força externa atue. Aí você sente essa força externa, que esse tranco do cinto. No caso aqui da nossa criança aqui do lado, ela não teve essa sorte, por isso que se esborrachou ali na nossa para-brisa, ali deu um leve beijo no vidro do para-brisa, tá certo? Então, cinto de segurança também é um exemplo clássico que vocês vão encontrar da pergunta de qual lei está atuando ali naquela situação, certo? A lei que está atuando na situação do cinto de segurança é a primeira lei. Olha só aqui que está aqui no texto. Usa-se o cinto de segurança num carro, porque se o mesmo parar rapidamente, como por exemplo numa batida, você, por inércia, tende a manter a mesma velocidade que o carro tinha no instante da colisão. Tá vendo porque é tão fundamental usar o cinto de segurança? Então, professora, se meu pai freia 100 km por hora e eu não estou usando o cinto, eu terei essa velocidade? Claro, porque diz no princípio ali, no enunciado, um corpo permanece em movimento, velocidade constante, com a velocidade do carro, ali na situação que eu estou falando, 100 km por hora. E ele continuará em movimento até que a força externa atue. Por isso que até mesmo em acidentes, dá para você saber, né? Tem
Sempre na parte, não sei se vocês sabem, na perícia ali de policial, tem um físico. Quem já viu o CSI, do seriado, né, americano, tem um físico, o corpo tem um físico ali que trabalha com isso. Em acidentes de carro, dá para saber qual foi a velocidade da projeção que aconteceu, tá? Por isso é muito importante você usar o cinto. E seria que, continuando na velocidade do carro, no instante da colisão, e seria projetado para frente. O que não acontece, porque, lembra da força externa? Ele não vai estar, ele continua em movimento até que uma força externa atue. Porque aqui, ó, pois o cinto aplica-lhe a força externa. Por isso é tão importante usar o cinto de segurança no carro, galera. E na moto? Por isso que na moto, até tem às vezes alguns incidentes, mesmo da pessoa, é fundamental usar o capacete, é fundamental também você estar bem quando for andar de moto, você estar bem vestido, com roupas que te... Porque quem que vai te segurar ali? A inércia, você não tem um cinto de segurança que te segure na moto, correto? Você é projetado ali na velocidade que você bateu, né? O seu corpo que vai absorver todo aquele impacto, correto? Por isso que na moto é fundamental você usar capacete. E mesmo que use capacete, não ande de chinelo, não ande, né, de short, de vestido. Procure usar aquelas roupas legais, tá? Porque ajuda, porque na moto você não tem o cinto, você não tem toda a carcaça do carro, é o seu corpo que recebe todo esse impacto, tá certo? Perceberam a importância, gente, aqui do cinto de segurança e como a inércia pode ser explicada aqui nessa situação? Tranquilo, certo? Agora vamos, então, finalmente na parte de repouso. Mas, professora, todas as figurinhas até o momento foi em movimento. E o repouso? E o repouso? O repouso, meus amigos, o repouso é a nossa preguiça, é aquela desculpa que você pode dar para sua mãe ali de manhã. Levanta, né? Sai da cama. Aí você fala, mãe, eu estou num experimento aqui de física, mãe. Me deram uma tarefa aqui para fazer. O corpo em repouso, permanece em repouso. Mas muito cuidado, meus amigos. Ele permanece em repouso até que uma força externa atue, né? Essa força externa pode ser a mão da sua mãe, aquele chinelo voador. Então, muito cuidado, né? Então, aqui a gente tem o nosso bicho preguiça, né? E aí, bro, preguiça também é lei. Porque, de acordo com a primeira lei de Newton, todo corpo em estado de repouso tende a permanecer em repouso. Só que no caso aqui, né, se você falar assim, seus pais, pode rolar aquela força externa, né? Muito cuidado, muito cuidado. E por isso aqui, né, eu termino também aqui, olha só, a gente tem até uma figurinha do nosso Garfield, ele sempre está no meio de nós, ele com o nosso amigo John. Né? John fala para ele, você é preguiçoso. Nosso Garfield diz aquela desculpa fantástica. Não, eu estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso, estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tende a permanecer em repouso. Perceberam aqui o caso denunciado quando é o repouso na lei da inércia? Perceberam ali que pode vir ali estar no seu dia a dia, essa preguiça bendita é culpa da inércia. Beleza, gente? Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Nós falamos da primeira lei de Newton, a lei da inércia, né? Que você tem ela tanto em repouso, corpos em repouso, como corpos em movimento. Viram que ela é bem interessante, não tem nenhum número ali para você aplicar, nenhuma fórmula, nenhuma equação, mas ela é bem contextual. E os exemplos mais práticos que a gente utiliza é tanto a importância do cinto de segurança, que ali você vê de fato essa força externa atuando, certo? Você já deve ter sentido esse tranco, é a força externa atuando. E você tem o caso do repouso, né? Que é aquela bendita preguiça do dia a dia que às vezes não assola, tá bom? Na próxima aula, vamos conhecer a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes aceleração. Aí a gente vai ter alguns probleminhas para a gente calcular, tá certo? Alguma dúvida, galera? Não, pelo menos não. O sistema foi de boa.
Ótimo, ótimo. Deixa eu parar aqui a gravação. Eu já aviso para vocês que esse tema